Nos últimos dias, o Brasil voltou a ser assunto na imprensa internacional. O famoso jornal americano Wall Street Journal publicou um artigo muito crítico sobre a situação política brasileira. E as palavras usadas foram fortes. O jornal classificou como alarmante a deterioração da democracia no Brasil. O texto, assinado pela colunista Mary Anastasia Ograde, trouxe uma análise direta sobre a crise política, a perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o tarifaço anunciado por Donald Trump contra produtos brasileiros. Segundo o jornal, o presidente Lula pode acabar usando essas novas tarifas de 50% anunciadas por Trump como desculpa para esconder a crise fiscal e econômica que o Brasil já enfrenta. Para a colunista, o governo Lula tenta colocar a culpa dos problemas internos em fatores externos, como a pressão americana. Mas o jornal também reconhece que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos poderiam se beneficiar se optassem pelo caminho da negociação. Há sinais de que isso ainda pode acontecer. Mesmo assim, Ograde aponta que Trump também tem seus próprios interesses pessoais nessa briga. O artigo comenta que Trump teria usado essa carta enviada a Lula para transformar a questão comercial em um acerto de contas, pessoal e geopolítico. O motivo? A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que Trump vê como um aliado perseguido da mesma forma que ele próprio se vê nos Estados Unidos, enfrentando batalhas contra o chamado ativismo judicial. E é aí que entra uma crítica muito forte do Wall Street Journal ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. A colunista afirma que, desde 2019, o STF passou a agir com excesso de jurisdição, investigando, processando e até julgando casos de interesse político, o que não seria comum em democracias saudáveis. No caso de Bolsonaro, o texto critica diretamente o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, dizendo que ele não esconde seu zelo condenatório. O jornal afirma que muitos brasileiros, até mesmo aqueles que não apoiam Bolsonaro, sentem que ele está sendo perseguido. Um ponto muito destacado pela matéria é o fato de Bolsonaro ter sido declarado inelegível até 2030 simplesmente por criticar o sistema eleitoral eletrônico. O artigo lembra que, em países democráticos de verdade, isso é considerado liberdade de expressão. A reportagem também não deixou de mencionar outro tema polêmico, o Marco Civil da Internet. A colunista critica decisões recentes do STF que permitem responsabilizar empresas de tecnologia, como Google e Meta, pelo conteúdo publicado pelos usuários. Segundo o Wall Street Journal, essa decisão ignora uma lei de 2014 aprovada no Congresso, que isentava essas empresas dessa responsabilidade. Para o jornal, isso tem ampliado o poder de censura no país. Além dos conflitos internos, o jornal destacou também a atuação internacional do presidente Lula. Um exemplo citado foi o discurso do presidente brasileiro durante a última cúpula dos BRICS, onde Lula defendeu a redução do peso do dólar nas transações comerciais entre os países do bloco. Segundo Ograde, essa fala teria irritado Trump, contribuindo para o anúncio das tarifas contra o Brasil. Por fim, o Wall Street Journal faz uma análise interessante. A postura de Trump, ao invés de prejudicar Lula, pode acabar tendo o efeito contrário. Isso porque a hostilidade americana pode afastar ainda mais o Brasil dos Estados Unidos e, de quebra, fortalecer Lula politicamente na América Latina, onde sempre existiu um sentimento de desconfiança em relação à hegemonia americana. Ou seja, o tarifaço virou mais um capítulo na disputa entre Lula, Bolsonaro e o cenário internacional, misturando economia, política e interesses geopolíticos. E você, o que acha dessa situação? O Brasil deve responder às tarifas com retaliação ou tentar negociar? E na sua opinião, o STF tem exagerado ou está apenas cumprindo seu papel? Deixe a sua opinião nos comentários. E se quiser continuar acompanhando o que acontece no Brasil e no mundo, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nada.